Bom dia, gente. Vamos lá, né? Hoje a gente vai finalizar a parte de funções orgânicas. Eu pretendo finalizar, né? Espero que dê tempo. E eu já marquei aí com vocês a nossa avaliação para o dia 11, tá? Próxima semana, possivelmente, estaremos fazendo nossa avaliação parcial sobre funções orgânicas. Então, qual é o objetivo hoje? Nosso objetivo é finalizar, né, as principais funções orgânicas e comentar um pouco sobre a nomenclatura de cada uma. Tudo bem? Então, deixa eu só recapitular as aulas passadas, né? A gente viu lá a função álcool, enol, fenol, a gente viu também cetona e aldeído. Então a gente viu essas 5 funções orgânicas e também a gente, quando trabalhou lá, a gente diferenciou as funções oxigenadas das nitrogenadas, né, que são as principais. Também tinha os aletos e os tióis, tá? Mas a gente vai finalizar hoje a parte das funções oxigenadas, beleza? Então, direto lá para o slide que eu deixei já para vocês. O pessoal, acredito que já está visualizando a apresentação. Só confirme aí comigo que vocês estão visualizando essa parte aí do slide de funções orgânicas. Ok, obrigado. Então, só recapitulando aqui o que a gente viu nas funções orgânicas: as oxigenadas, as nitrogenadas, os halogênios, né, são os aletos orgânicos, e os tióis. Aí eu comentei sobre o álcool, que aí a gente viu alguns exemplos, como é que faz a nomenclatura dele, tá? Quem não viu essa aula, recomendo que dê uma olhada lá, eu acho que ela está gravada lá no canal. A gente fez a nomenclatura de alguns álcools, fizemos aqui também algumas observações, fazer a numeração da cadeia, né? As prioridades na hora de fazer a numeração da cadeia. Aí também cetona, né? Aí eu falei sobre a diferença, a nomenclatura da cetona, dei alguns nomes aqui para a gente falar. E falamos também sobre os aldeídos, tá bom? Eu lembro que gerou essa dúvida aqui, ó, que eu até dei lá para vocês, falei para vocês, galera, dá uma conferida lá nesse composto aqui, né? Vou até colocar aqui. Acho que precisaria disso aqui. Aí eu perguntei para vocês se vocês conseguiram dar uma conferida nesse composto aí, a nomenclatura dele. E aí, qual o nome que vocês encontraram lá desse composto? O nome é esse aqui, viu, galera? É ciclohexanal. Aí você vai assim, professor, mas tem 7 carbono, tá? Por que tem hex aí, tá? Porque fica subentendido. O esquema é o seguinte, ó. Como é uma cadeia fechada, e eu não posso ter aqui o aldeído, tá? Porque o aldeído ele não pode ser em carbono secundário, ele sempre fica na extremidade da cadeia. Ou seja, não existe aldeído de cadeia fechada, tá? Não existe. O aldeído ele sempre vai ser de cadeia aberta. Então, isso aqui é uma acetona, não seria um aldeído, tá? Mas como ele fala ciclohexanal, né, o al quer dizer aldeído, então, consequentemente, ele vai ter um carbono a mais aqui, e esse carbono a mais estaria fazendo a ligação aqui, ó, com o oxigênio, seria justamente o nosso aldeído. Então, o nome dele é ciclohexanal, tá? Então, essa aí foi o que eu fiquei devendo para vocês. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de um grupo bastante interessante, que são os ácidos carboxílicos, tá bom? Os ácidos carboxílicos, eles vão ser, né, um grupo funcional que eles vão apresentar uma carboxila na sua extremidade, que é esse grupo aqui, ó, carboxila. Essa carboxila, ela vai ser composta, o carbono ele vai ter uma ligação dupla com o oxigênio e ele também vai estar ligado a uma hidroxila, tá bom? Então aqui ele vai ter 2 oxigênio e um hidrogênio. Então esse composto aqui ele é chamado de carboxila, tá? E ele sempre vai estar na extremidade da molécula.
Ele é muito utilizado pelo pessoal de cosméticos aí, tá? Deixa eu lembrar aqui, as meninas da estética, quando vocês vão fazer uma limpeza de pele ou uma limpeza mais profunda, que não sei se eu estou usando o termo correto, que aí você faz uma escamação da pele, você retira aquela pele morta, tá? Para isso vocês utilizam um ácido, né? Qual é o ácido que vocês utilizam lá? Esfoliação. Você sabe o nome lá do ácido? Acho que deve ser o nome comercial que vocês utilizam o nome desse ácido. Aí tem uma concentração, né? Eu acho que vocês trabalham com concentração de 5%, 3%, depende do tipo, né? Mas o ácido que vocês estão utilizando lá, ele é um ácido orgânico, ele é um ácido carboxílico, tá bom? Ele é um ácido carboxílico, porque esses ácidos, eles não são ácidos tão fortes, não são como ácidos inorgânicos, que são ácido forte, porque se você colocar um ácido forte na pele, você faz um estrago, né? Esses ácidos carboxílicos são ácidos mais leves, né? São ácidos menos agressivos. Então, vocês acabam utilizando esses ácidos para atacar, né? A pele morta. Isso, a carboxila é esse grupo em vermelho, tá? Esse grupo aqui em vermelho, a carboxila. Carboxila. Esse grupo em vermelho, tá? É onde eu tenho um carbono com a ligação dupla com o oxigênio ao mesmo tempo ligado à hidroxila. Então, esse grupo aqui ele é chamado de carboxila, tá? E esse R1 aqui, ó, é a cadeia, né, de carbonos. Aqui eu posso ter um carbono, 2 carbonos, 3, posso ter cadeia ramificada, cadeia fechada, não importa, tá? Esse R1 aqui é o radical, tá? E esse radical ele vai estar ligado sempre, ó, a essa estrutura, que é a carboxila. Então, toda vez que tiver uma carboxila presente na estrutura, tu está diante de um ácido carboxílico. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó, desse ácido carboxílico aqui. São 2 átomos de carbono. Aí vocês podem se perguntar sobre a nomenclatura. Professor, como é que dá a nomenclatura desse composto, né? É aquele mesmo esquema que eu mostrei lá para vocês, tá? Você vai vir aqui, ó, você vai dar o esquema número de carbonos mais AN, EN ou IN, né? Depende do tipo de ligação entre carbonos, mais a terminação. E a terminação desse composto é o oico, tá bom? Sempre ele vai terminar em oico. Se a gente for pegar esse composto aqui, ó, a gente vai dar um nome para ele. Perdão. Tem um esquema aqui que eu não coloquei. Como é um ácido, ele sempre vai iniciar com o nome ácido, tá bom? Sempre ele inicia com o nome ácido. Deixa eu botar aqui a caneta. Ok. Ele vai iniciar aqui, ó, ácido mais aí número de carbonos, né? Então o esquema dele é esse aqui, tá? Sempre ele inicia com a palavra ácido. Se a gente for pegar esse composto, olha aqui, ó, eu tenho a carboxila, né? Carboxila na extremidade da molécula. Então isso aqui, ó, é uma função de um ácido carboxílico. Então eu venho aqui, vejo quantos átomos de carbono ele tem, ó, 2 átomos de carbono. Se ele tem 2 átomos de carbono, a gente viu que é et, né? Mas, perdão, a gente sempre vai ter que iniciar com a palavra ácido, né? Ó. Então, é o ácido, 2 carbonos, et, tá? Para dizer que são 2 carbonos. Mas a ligação entre os carbonos, ó, são ligações simples, então é o AN. Etan, aí no final eu coloco o oico, tá? Ó. Deixa eu colocar aqui outra cor, só não aparece. Etanóico, é o ácido etanóico.
Tudo bem, galera? Tranquilo aqui, ó, o nome do composto. Então, não tem erro, tá? Esse ácido ele sempre vai ser assim, ó, escrito com a terminação oico, e as outras regras a gente já sabe, tá? O que a gente pode às vezes vem com abreviação, tá? Esses compostos assim, ó, ele coloca aqui R1, aí vem assim, ó, OOH. Isso aqui, ó, é justamente uma condensação, tá? Da carboxila, tá? Carboxila. Então, cuidado, tá? Que às vezes ele só faz tipo uma condensação desses compostos, mas dá para entender lá depois. Eu vou explicar para vocês. Então, pega o nome desses compostos aqui, ó. Dá o nome para eles. Cuidado. Então, pegar o item A aqui, né? Vou pegar o item A. Tem A, ó. Deixa eu contar os carbonos. Começa sempre aqui do grupo funcional. Sempre desse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, né? São 4 carbonos, como a Gabriele falou. O but para dizer que são 4. Opa, perdão, sempre esqueço desse nome ácido, tá? Tudo bem, Gisele. Então, o termo é assim, ó. Ácido, aí conta lá a quantidade de carbonos, but, aí só tem ligações simples entre os carbonos, né, ó, AN, e no final aí eu coloco a terminação oico, ácido butanóico, tá? Depois tem aqui o item B, né? O item B. Vamos ver aqui o item B, tá? Olha só. Carbono 1 é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, começa com o nome ácido. Nunca esqueçam disso, né? 5 carbonos é pente. Beleza, coloca aqui, ó. Pente, para dizer que são 5 carbonos. Só que aí eu tenho uma ligação dupla. Eu tenho que dizer aonde está essa ligação dupla, né? Ó. A ligação dupla está em que posição aí, galera? Ó, posição 4. Beleza. 4 é N, tá bom? E no final eu coloco o termo oico, né? Ácido penta 4-enoico. Esse é o nome, tá? E o item C, né? O item C aí, ó. Se a gente for ver esse composto, ó, a gente vai analisar assim, ó. Que componente é esse aqui, ó? 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Que composto é esse? É o benzeno, exato. Então, esse aqui, ó, é o chamado ácido benzenoico, tá? O nome dele é esse, ácido benzenoico. Ele é derivado do benzeno. Ok? Tranquilo? Então, só colocar uma observaçãozinha aqui, ó. Acho que vocês já entenderam, mas eu vou deixar aqui, ó. A numeração sempre inicia pelo carbono do grupo funcional, tá? Então, essa aqui é uma regra, vocês não podem esquecer. Tipo, quando for... Aqui ficou 4, pessoal, porque não inicia nessa extremidade aqui da esquerda? Porque tem a insaturação aqui. Porque o grupo funcional, ele tem prioridade sobre a insaturação. Então, ele vai sempre iniciar o mais próximo aqui, ó, do grupo funcional. Então, por isso que é 4, ó. Beleza? Então,
Era só isso que eu queria acrescentar aqui, né, dos ácidos, dos grupos funcionais, do ácidos carboxílicos. Existem alguns nomes que são nomes usuais que a gente chama, né, tipo o ácido fórmico. O ácido fórmico ele é proveniente lá da formiga, né? Aí aquela dor quando a formiga se leva uma picada que tem aldeído, ó. É esse aqui, né? Esse aqui é ácido carboxílico. Quando você recebe uma picada lá da formiga e fica ardendo, porque ela libera uma substância química, né? Que é o ácido fórmico. E o ácido fórmico, eu não desenhei a estrutura aqui, mas ele é esse aqui, ó, o ácido fórmico. Fórmico que vem de formiga, né? Vou colocar aqui o item D. Só colocar ele aqui. Ele é o menor ácido. É esse aqui, ó. Tá? Que na verdade ele seria o ácido metanóico, né? Ó. Esse ácido metanóico que ele é responsável lá por aquele ardor da picada da formiga. Vou passar aqui. Beleza. Aqui tem umas questões de exercício de fixação, tá? Pra gente responder. Peguei questões aí do Enem, tá? Pra gente ver como é que é cobrado lá nas questões do Enem. Olha só essa questão aqui. 2011, né? Tem 10 anos aí. Mas é uma questão interessante. Dá uma conferida, né, nessa questão e me informem, tá? Qual é o item que vocês marcariam, tá? A única função aí que vocês não viram, né, o ester e o éter, mas já eu falo dela, mas dava para fazer sem saber essas funções. 2 minutinhos aí para vocês tentarem responder essa questão. Aí vocês me digam aí qual é o item que vocês marcariam. Travou? Opa, eu tô aqui, viu? Vocês estão visualizando? Eu dei um tempo para vocês responderem essa questão. Qual é que vocês marcariam aí? A galera já foi aí na letra A, tá? É um triálcool, exato. Então a galera já desenrolou aí o item A, tá? Vamos conferir, tá? A questão. Então, assim, ó. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol, tá? Que são esses dois compostos que tem aí ao lado, tá bom? Tem a glicerina e tem o polietileno glicol. Se você analisar, ela tem esses grupos hidroxilos, né? Esses grupos hidroxilas, eles são capazes de fazer as chamadas ligações de hidrogênio, tá? Quando eu tenho uma hidroxila, só colocar aqui, ó. Quando eu tenho essa hidroxila aqui, ó, ligada a uma determinada cadeia de carbono, ela consegue fazer as ligações de hidrogênio, né? Ó. Se liga aqui, ó, a molécula de água, tá? Então, acaba fazendo essas ligações de hidrogênio. Deixa eu colocar aqui, ó, ligação de hidrogênio, né? Essas ligações de hidrogênio é interessante porque ela absorve a umidade do ar e deixa a pele lá, né, úmida, né? Aí sempre eles adicionam a glicerina ou o polietileno glicol. Aí na estrutura da glicerina e do polietileno glicol identificam-se grupos característicos das funções, tá? Aí ele dá aí algumas funções. Se você for vir aqui na glicerina, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono, né, saturado. O carbono só tem ligações simples. Então, essas funções aqui, ó, eu estou diante de uma função chamada função álcool. Tá? Aqui também, ó, essas extremidades aqui, eu estou diante de uma função álcool. Aqui, ó, também uma função álcool. Tem uma outra função que eu não falei para vocês dela ainda, ó, que é essa aqui, que eu tenho um oxigênio ligado, ó, a 2 átomos de carbono.
tá? Mas se você soubesse já que era a função álcool, você já vinha de cara que a única questão que tem a função álcool aí, ó, é o item A. Então já dava para fazer aqui pelo item A. E a outra é a função éter, tá? Quando eu tenho um oxigênio ligado a duas cadeias carbônicas assim, ó, eu estou diante de uma função chamada éter. Eu já vou falar dela para vocês, tá? Mas já dá para fazer essa questão aí, ó, sem precisar entender dessa outra função, porque o álcool você já sabia. Opa. Tá travando para vocês aí, galera? Ah, beleza. Então pronto, tá bom? Então, vamos lá. Então essa questão aí, o item A, eu acho que deu para entender. Vou pegar outra questão aqui, ó. Sobre o etanol, cuja forma estrutural ele te dá aí. Identifique a alternativa incorreta, tá? Aqui não é correta. Aí o item A, apresenta a cadeia carbônica saturada? Verdadeiro ou falso esse item aqui? Verdadeiro, né? É uma base inorgânica, tá? A gente já sabe que não é inorgânico, né? Ó, esse composto é um composto orgânico e ele não é básico, tá? O álcool, ele tem um caráter ácido, tá? Ele é levemente ácido, o álcool. Porque esse hidrogênio aqui ele é protonado, né? Em meio aquoso. Então ele tem um caráter levemente ácido. Então o incorreto, ó, seria o item B. Mas vamos ver os outros, ó. O etanol é solúvel em água? Ele se mistura com a água, galera? Se mistura perfeitamente, né? É um monoálcool? Mono só tem um álcool? Sim, ó, só tem uma hidroxila ligado ao carbono, verdadeiro. Apresenta cadeia carbônica homogênea? Sim, ó, eu não tenho a presença de heteroátomo aqui, então, verdadeiro. A única que é falsa aí, ó, seria o item B, tá bom? Tá sim, a aula está sendo gravada. Vamos lá. Essa aqui, tá? Um minutinho para vocês darem o nome desse composto aí. Qual o nome que vocês dariam para esse composto? A galera botou aí o item C, né? Item C. Fenil. Tá, fenil é esse grupo aqui, ó, Bruno. Quando tu tem um benzeno, tá? Ligado à cadeia, que é esse aqui, ó, o grupo fenil. Esse grupo aí, ó, é o chamado grupo fenil. Então, ó, a primeira coisa que você tinha que ver aqui é a cadeia principal, né? Você tem que determinar a cadeia principal. Se você for analisar, a cadeia principal seria essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a cadeia principal, ele segue essa sequenciazinha aqui, ó. Tá? São uma cadeia com 8 carbonos. Então, tá aqui a cadeia principal. Então, o que estaria fora da cadeia principal seria os radicais, né? Os ligantes. Então tem um grupo fenil, tem um grupo aqui, ó, metil, e tem um grupo aqui isopropil. Então, são esses três grupos que eu tenho, tá? Aí eu vou seguir a ordem, né? A ordem alfabética, né? Então, vou começar pelo F, que é o fenil que vem na frente, tá? Na posição 3. 3 fenil. Então, de cara eu já posso descartar aqui, ó, o item D e o item E, tá? Então, 3 fenil fica o item A, B e C. Depois tem o P e o M, né? Quem vem na frente, P ou M, galera? É, só que aí, se você for analisar, eu estou analisando aqui, ó, ele colocou, na verdade, o propil, né, o isopropil na frente, né? Então, a gente vai utilizar aqui a metodologia dele, mas está errada, tá? Então, já cancela o item B aqui, ó, fica a posição 5, isopropil, né, ó, que é esse aqui, ó, posição 5 do isopropil, tá? Mas era para vir um grupo metil na frente, viu? Mas beleza, deixa aqui, isopropil. Depois, posição 6, o grupo metil. Tá aqui, ó, o grupo metil.
Aí no final, que função orgânica é essa, galera? Que função orgânica é essa aqui, ó, que eu estou apontando? Ele é um aldeído, ou um álcool? O que vocês acham? Que grupo funcional é esse no final? É um aldeído ou um álcool? Né? É um aldeído. Então, o item correto, ó, é o item A. Então, essa é a alternativa correta. O 3, ele coloca um OL como se fosse um álcool. Então, não é um álcool, é um aldeído. Então, o item correto aí, né, seria o item A. Só que aí, né, poderia entrar com recurso aqui, porque esse aqui era para ser trocado com esse aqui. Mas dá para fazer a questão. Beleza? Tranquilo? Posso mudar aí, galera, essa questão? Posso passar para outra? Beleza. Essa aqui, ó. Da Universidade Católica de Salvador, né? Ele fala assim: a cetona é um composto carbonílico, né? Com 3 átomos de carbono e cadeia saturada. Sua forma molecular é... Então ele está dizendo, ó, que essa cadeia tem 3 átomos de carbono, tá? E é uma cadeia saturada, são ligações simples, e a função é uma função cetona. Então, a gente já sabe, ó, que é o seguinte, ó, cetona, ela não pode ficar nas extremidades, está aqui, ó, os 3 carbonos. Aí ele quer a forma molecular desse composto. Então, forma molecular: C3H6, 1 oxigênio. Essa aqui, ó, é a forma molecular dele. Beleza? Forma molecular, que é o item A, né, ó. O item A é o item correto aqui. Tranquilo? Tá bem? Essa aqui? Ótimo, beleza. Então, PUC aí, ó. O ácido 3-fenil-propanoico é correto afirmar que... Aí ele vai dar a forma molecular e tal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É desenhar esse composto, né? 3-fenil-propanoico. Então, como é que a gente desenha esse composto aqui, ó? Prop quer dizer que são quantos carbonos? 3, né? Prop, 3 carbonos. Então vem aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. AN são ligações simples. Ok. O óico aqui no final, ó, o óico quer dizer que é um ácido carboxílico. Então, para ser um ácido carboxílico, eu preciso ter aqui, ó, a hidroxila, né? A hidroxila não, a carboxila, que é a ligação dupla com o oxigênio e o H. E ele está dizendo que na extremidade, aqui na posição 3, então, 1, 2, 3, eu tenho um grupo fenil. A gente acabou de falar que o grupo fenil é esse aqui, ó. Quando eu tenho o benzeno aqui, ó, ligado a esse carbono. Então é só completar os hidrogênios, ó. Esse aqui faz 2 ligações, então tem 2 hidrogênios. Esse aqui faz 2 ligações, tem 2 hidrogênios. Aí ele quer que você indique: possui forma molecular C9H10O2. Vamos analisar, né? Ó. Vamos analisar se é isso mesmo. Carbonos, aqui eu tenho quantos carbonos? Deixa eu botar aqui em branco. E aí, galera, quantos carbonos eu tenho aqui nessa estrutura? 3? Não, tem aqui, ó. 1, 2, 3. Só que eu tenho carbono aqui, ó. Carbono aqui, aqui e aqui. Se você contar, são 6 mais 3, daria um total de 9 carbonos, beleza? Hidrogênio, galera. Quantos hidrogênios eu tenho aí?
Vamos contar aqui comigo, ó. 1 mais 2, 3, mais 2 aqui, 5, tá? Só que aqui tem hidrogênio também, ó. Aqui tem um hidrogênio, seria 6. Aqui tem outro, 7. Aqui outro, 8. Aqui, ó, 9. E aqui, 10. Então, contabilizando aí, eu teria 10 hidrogênios. Beleza. Quantos oxigênios? 1, 2. 2 oxigênios. Forma molecular está batendo, ó. C9H10O2. Bateu, se bateu, ó. Tá correto. Vamos analisar os outros. Possui átomo de carbono quaternário? Não, não tem. Eu tenho um carbono aqui, ó, secundário. Não, secundário, secundário, primário. Aqui eu tenho até um carbono terciário. Aqui o restante é tudo secundário, tá, ó. Mas quaternário não tenho, então tá falso. Esse aqui tá falso, ó. Beleza? Possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis, né? Átomos de hidrogênio que podem sair da sua estrutura, né, com maior facilidade. Esse hidrogênio que pode ser ionizável é esse bem aqui da extremidade do ácido carboxílico, tá? Ó. Esse hidrogênio bem aqui, ó. Esse hidrogênio, quando a gente for ver reações orgânicas, ele é mais fácil de ser liberado, tá? Porque aqui o oxigênio, ele pega esse elétron aqui, ó. Esse par de elétron vem para cá, aqui essa ligação é rompida e essa ligação vem para cá, essa ligação dupla. Então, esse hidrogênio aqui, ele vai para o meio, né, na forma de H+, por isso que ele é um ácido. Então, ele só tem esse hidrogênio. Os outros hidrogênios aqui, eles não são ionizáveis, né, eles são mais difíceis de ser retirados. Então, o caráter ácido dele está relacionado justamente ao ácido carboxílico, que é a sua função orgânica. Então, só tem um. Ele fala que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Também está falso, tá bom? Não é um composto aromático. Mentira, né? Ó. Um benzeno aí, ó. Tem um benzeno, que é o grupo fenil, né? Ó. Se tem um benzeno, então é um composto aromático. É um composto saturado. Mentira, aqui tem ligação dupla, ó. Tem ligação dupla em insaturado, então tá falso. O item correto aí, ó, o item A. E é isso. Beleza? Dúvidas? Dúvidas aí nessa questão? Se esse pessoal tá... Ou vocês estão entendendo tudo, ou o pessoal tá dormindo, ou o pessoal não tem dúvida mesmo. Diz, Raquel. Como é que você vai saber disso? Tá. Aqui pela própria nomenclatura, ó. Prop, quando ele fala assim, ó, prop, né, quer dizer que são 3 carbonos. Então tá aqui os 3 carbonos, ó. 1, 2, 3. Coloquei os 3 carbonos, ó. Que é a cadeia principal. Aí ele fala que é ligação simples. AN quer dizer ligação simples, tá? Só ligações simples. Tá aqui as ligações simples, não o eixo. Oico quer dizer que é um ácido carboxílico. Então, ele tem que estar na extremidade obrigatoriamente. Então, tá aqui, ó, o ácido carboxílico. Beleza? Aí eu vou aqui, ó, para a ramificação. A ramificação diz que é 3-fenil. Ou seja, esse grupo fenil ele tem que estar aqui obrigatoriamente no terceiro carbono. Que aí eu desenho o grupo fenil aqui dele, tá? O que eu faço agora é só completar os hidrogênios que faltam, ó. Esse carbono aqui, esse primeiro, ele já faz as 4 ligações, então não posso colocar hidrogênio nele. O segundo, ele só faz 2 ligações, eu vou e coloco 2 hidrogênios aqui. O terceiro, ó, também só faz 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. Lembra lá, ó, o carbono ele é tetravalente, ele precisa fazer 4 ligações. Pronto, morreu. A questão é essa. Pelo nome, eu desenhei a estrutura, entendeu? Ok. Vitória, os hidrogênios ionizáveis, tá? Dos ácidos carboxílicos, tá? São esses que vão estar na extremidade. Professor, mas como é que eu vou saber se um hidrogênio ionizável ou não? Quando o hidrogênio estiver ligado, tá?
a esses elementos químicos aqui, ó, o oxigênio e o nitrogênio. Se tu vê um hidrogênio ligado a esses compostos aqui, o oxigênio e o nitrogênio, como existe uma diferença de eletronegatividade muito grande, esse hidrogênio ele é ionizável, tá? Se tu for analisar os hidrogênios da estrutura, tirando esse hidrogênio, os outros eles estão ligados a carbono. Então eu vou ter, ó, hidrogênio ligado a carbono. Como a eletronegatividade entre hidrogênio e carbono é muito próximo, então não existe, né, um compartilhamento, uma ligação covalente, mas um compartilhamento quase que igual, né? Vamos dizer assim, a quantidade de elétrons eles ficam iguais para os dois. Mas quando tu tem, ó, o hidrogênio ligado ao oxigênio, existe uma diferença de eletronegatividade muito grande. Ou seja, o oxigênio puxa os elétrons para ele. Então tu vai ter uma densidade eletrônica, né, de elétrons maior que no oxigênio. Então, isso faz com que esse hidrogênio ele consiga sofrer ataque, porque ele vai ter uma carga que a gente chama parcialmente positiva e aqui parcialmente negativa. Então, cria um polo. E esse polo ele pode ser atacado pelo nucleofílico, né, que a gente vai ver mais na frente, que é um composto que ele vai querer cargas positivas. Então, ele pode ser rompido essa ligação aqui. Tá? Aqui não. Aqui o compartilhamento de elétron ele é muito parecido, porque a eletronegatividade entre esses dois compostos é igual. Então aqui não surge uma carga, né? A não ser que seja aqui forçado a surgir essa carga, né? Mas não é o caso. Mas em via de regra, tá? A gente não falou ainda de mecanismo de reação. Em via de regra, utiliza essa aqui, ó. Se tu tiver oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio, ele vai ser ionizável, possivelmente ionizável, né? Na maioria dos casos, sim, porque depende dos efeitos que a gente vai, não sei se vai dar tempo, né? Que é os efeitos mesoméricos, os efeitos indutivos, retiradores de elétron ou doadores de elétron. Tem uns 500 aí, né, pra gente estudar. Beleza? Então vamos lá. Funções orgânicas. Né, continuando aí as funções orgânicas, a gente vai falar agora dos ésteres. Grupo muito interessante esse grupo aqui, os ésteres. Os ésteres, os flavorizantes, são substâncias que apresentam sabor e aroma característicos, geralmente agradáveis. Devido a isso, são bastante utilizados em vários produtos alimentícios, como balas, goma de mascar, sorvetes, bombons, gelatinas, iogurtes e bolos. Como assim, professor? Tu vai, compra um bolo com sabor de baunilha. Será que ele botou baunilha lá ou esse sabor é artificial? Os sabores artificiais, né, de morango, de groselha, de escambau aí, eles são derivados, tá, dos ésteres, tá? Você pode produzir esses sabores, né, artificialmente no laboratório, tá? E esses sabores estão ligados a esse grupo éster, tá? Esse grupo éster vai ser caracterizado por esse grupo funcionalzinho aqui, ó. Se você for ver, ó, é esse grupo aqui que vai te dizer que é um éster. Tu vai ter dois grupos, né, duas cadeias carbônicas, que é esse radical aqui, ó, é uma cadeia carbônica, e tu vai ter outra cadeia carbônica ligada a essa estrutura aqui, ó, um carbono com ligação dupla com o oxigênio mais o outro oxigênio. Se tu for reparar, e eu já vou falar sobre isso, ele é muito parecido com o ácido carboxílico. Ele é um derivado do ácido carboxílico. Porque no ácido carboxílico, o que que tu tinha lá, ó? Tu tinha uma carboxila, né, ó? Tu tinha o O, só que esse O aqui, ele era um hidrogênio, ligado a hidrogênio. O que acontece do éster? Ele vem aqui, ó, e retira esse hidrogênio. No momento que ele retira esse hidrogênio, ele adiciona na estrutura, tá? Ele adiciona aqui na estrutura
um outro grupo, né? Uma outra estrutura de carbono. Então, esse grupo aqui, ele é chamado de ésteres. Ou de éster, né? Vou botar aqui éster. Deixa eu mostrar aqui. Os ésteres, como eu falei para vocês, eles são derivados de um ácido carboxílico. Então, eu posso produzir um éster a partir de um ácido carboxílico, tá? Como é que eu faço isso, professor? Através de uma reação que a gente fala de esterificação, tá? Reação de esterificação. Aonde essa reação de esterificação, ela vai envolver, ó, o ácido carboxílico, que está aqui, ó, o ácido carboxílico, tá vendo aqui, ó? O grupo funcional do ácido carboxílico, que é esse aqui, ó, né? Tem uma carboxílica mais um álcool. Então, quando faz uma reação de um ácido carboxílico com um álcool, tá vendo? A hidroxila ligado aqui a um carbono, vamos supor que aqui é um carbono saturado, então tu tem um álcool. Aí pode ser qualquer álcool, qualquer tamanho da cadeia, né, do álcool. Então, quando tu tem um ácido carboxílico ligado a um álcool, o que acontece? A hidroxila aqui do álcool, ó, ela reage com o hidrogênio aqui do ácido carboxílico, formando uma molécula de água. E esse radical aqui, essa cadeia carbônica, ela se liga a esse oxigênio, ó, formando justamente o composto que a gente chama de composto éster. Tá? Então, os ésteres, eles são formados a partir de uma reação que a gente chama reação, coloca aqui, ó, de esterificação. Essa reação de esterificação, ela sempre vai envolver isso aqui, ó, um ácido carboxílico reagindo com um álcool, tá? Então, quando tem um ácido carboxílico reagindo com um álcool, o produto formado dessa reação sempre vai ser um éster, tá? Vai formar um éster mais água. A água seria o subproduto, tá, da reação, mas tu vai formar aqui o éster. Baseado nisso, a gente pode analisar aqui, ó. Como é que eu vou dar a nomenclatura, né, desse éster, professor? Como é que é o processo da nomenclatura desses ésteres? É simples. Tu vai pegar o derivado aqui dele, ó, do ácido carboxílico. Tu vai dar o nome do hidrocarboneto com a terminação ato, tá? Aí tu vai separar ele e pegar a outra cadeia do grupo substituinte com a terminação ila. Dá um exemplo aqui, acho que vai ficar mais fácil. Então, assim, ó, tem esse composto aqui, ó, CH3, CHO, vem aqui, ó, CH3, beleza? Chama aqui de A, dá a nomenclatura aqui de B, dá outro composto aqui para vocês. CH3, CH2, CHO, CH3. Então, analisa aí comigo, galera. Ó. Grupo funcional, tá vendo aqui, ó? Esse composto aqui, ó. Esse composto aqui, ele vai me indicar que eu estou diante de uma função chamada função éster. Tá bom? Aqui, ó, tá bem a função chamada éster. Esse grupo aqui que está do lado, né, da função, que está do lado direito, aliás, do lado esquerdo, esse grupo aqui, ó, até aqui na função éster, que é o derivado lá do ácido carboxílico, eu vou dar o nome do hidrocarboneto dele, tá bom? Se eu for analisar aqui, ó, eu tenho quantos carbonos aqui desse lado, ó? Contando aqui, eu tenho quantos carbonos? 2, exato, ó. 1, 2. Então, lá, ó, et, tá? Aí, só ligações simples, né? AN, tá? Et, AN, porque a ligação é simples. E o O, para dizer que é um hidrocarboneto, né? Então, seria etano.
Aí eu vou acrescentar agora, ó, o ato. Então o nome do composto seria etanoato. Aí a palavra di, ó, di, etanoato, di. Aí eu dou o nome desse composto aqui, ó, o que está do outro lado, né, que é o derivado lá do álcool, né? Esse aqui, ó, é proveniente da moléculazinha de álcool. Então, como ele vai ser considerado um grupo substituinte, eu vejo quantos carbonos são, ó. É um carbono, então é o met, né? Aí eu coloco o final, o termo ila ou il, tanto faz. Então, o nome desse composto é o etanoato de metila ou etanoato de metil. Tanto faz. Tá certo. Eu vou fazer aqui passo a passo, tá? Acho que fica mais fácil. Hoje eu tô que nem uma metralhadora, falando que só, sendo muito rápido. Então, Bruno, deixa eu colocar aqui o passo a passo, como é que a gente vai dar a nomenclatura desses compostos. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, identifica o grupo funcional, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, essa molécula que está aqui embaixo. A gente vai identificar o grupo funcional, tá? Eu vou vir aqui, vou redesenhar ela aí. Aqui, tem isso aqui, né? Isso eu vou explicar. Olha só, eu venho na molécula, vou identificar o grupo funcional. Eu percebo que o grupo funcional, vou colocar aqui até com marca-texto. O grupo funcional é esse aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui é o grupo funcional. O que eu falei para vocês? Você vai dividir a molécula em duas partes, tá? Por que isso, professor? Por que eu vou ter que dividi-la em duas partes? Porque, lembra lá que o éster ele é proveniente de um ácido carboxílico e de um álcool. Então, o lado esquerdo, que é esse lado aqui, ó, vou dividir a molécula bem aqui, ó, tá? Esse lado aqui, o lado esquerdo, a setinha tá para cá, ele é proveniente, que a gente chama do ácido carboxílico, tá? Então ele vai ser proveniente do ácido carboxílico, exato. Seria esse mesmo nome. E o lado direito aqui, ó, depois do grupo funcional, ele vai ser proveniente do álcool, tá bom? Vai ser proveniente aqui do álcool. Então, eu tenho que ter isso em mente, tá? Eu vou lá, o segundo passo, eu tenho que fazer isso, ó. O segundo passo é separar a molécula, né? Quando eu coloco separar a molécula aqui, é justamente a gente verificar, né, que o lado esquerdo, né, aqui do grupo funcional, ele é proveniente do ácido carboxílico e o lado direito ele é proveniente de uma função álcool, beleza? Depois eu vou dar o nome do composto, tá? Eu vou fazer a nomenclatura dele. Como é essa nomenclatura, professor? Como é que eu vou dar a nomenclatura do composto? O ácido carboxílico, ó, esse lado que é proveniente do ácido carboxílico, eu vou dar o nome do hidrocarboneto dele. Olha que louco. Vou dar o nome do hidrocarboneto. Como é que eu dou o nome do hidrocarboneto? Ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos eu sei que é prop. A gente já viu isso antes, né? Só ligações simples, né, ó, entre átomos de carbono. Aí vai ser AN. E com ele falou que é o hidrocarboneto, eu coloco o A. O O, né, ó, do hidrocarboneto. Propano. Então, se eu fosse dar o nome para o hidrocarboneto aqui, seria propano. Só que, como ele é um éster, eu tenho que colocar a terminação, ó, ato. Então, seria propanoato. Deixa eu colocar aqui de outra cor, para diferenciar aqui, tá? Seria propanoato. Aí eu vou agora dar o nome da outra parte, né, que é o proveniente aqui do álcool. E eu considero aqui, ó, o proveniente do álcool sendo um grupo substituinte, né? Que a gente viu lá, ó, os grupos substituintes das cadeias ramificadas.
como é um carbono, é o grupo met, tá? Aí eu coloco a terminação il ou a terminação ila, tanto faz, tá? Só que a gente vai optar aqui para a terminação ila. Então, o composto vai ficar assim, ó, propanoato de, tá? Aí eu dou o nome lá do outro composto, né, ó, de met, para dizer que é um carbono. E aqui eu coloco o ila, para dizer que é o grupo substituinte, né, que tá lá. Então, o nome do composto seria propanoato de metila. Essa aqui é a nomenclatura do composto, ó. Propanoato de metila. Ele foge um pouco lá, tá? Ah, que bom, Bruno. Ele foge um pouco daquelas outras regras que a gente viu, né? Que a gente sempre dava somente um nome para um composto direto, né? Nesse caso, a gente vai ter que dividir em duas partes, mas a gente acaba pegando as ideias anteriores, né? Dos hidrocarbonetos. Então, feito isso, ó, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui as estruturas das moléculas que dos ésteres, né, ó, que elas vão dar o sabor do abacaxi, ó. Pega aquele suco de abacaxi, né? Lembra lá daquele suco de abacaxi? O Tang, acho que era Tang, né? A galera pegava, quando era moleque, eu pegava isso aqui, 2 litros, botava lá 2 litros, trazia o Tang, jogava dentro, tacava açúcar, velho. Ficava gostoso demais. Fazia geladinho. Aqui é chamado de din-din, né, velho? Tem aquele din-din que a galera assopra, né? Dá um sopro, joga cuspe dentro, depois enche, dá o nó e bota no congelador. Caralho, eu fazia aquilo, velho. Aí passava o dia chupando din-din. Era bom. Devido que a gente usa lá naqueles são sabores, né, artificiais aqui da laranja, tá? Da laranja. Então, tá aqui as moléculas, ó. As moléculas são essas aqui, ó. O do abacaxi é essa e da laranja é essa, são esses ésteres, né? Então, o que você vai fazer? Você vai Mas você pensa o quê? Que você compra esse negócio e a galera assopra lá dentro. Não quer que assopra, ele joga cuspe lá dentro também. Enfim, né? Tem hoje o din gourmet, né? Bota um leite condensado com cuspe, tá tudo ótimo. Brincando, galera, brincando. A galera tem uma bombinha em casa que eles colocam o ar sem soprar dentro. Vai por mim. Qual é o nome que a gente dá isso aqui, ó? Qual é o nome que a gente dá para isso aqui? Qual a nomenclatura desse composto aí? Pega a mesma ideia, né? Ó, aqui é o grupo funcional. Divide a molécula bem aqui, ó. Lado esquerdo. E aqui, ó, lado direito. Tá bom? Aqui é o mesmo esquema, ó. Divide a molécula bem aqui no segundo oxigênio. Lado esquerdo, lado direito. Tá? E dá o nome do composto. Então, vamos pegar esse aqui, esse primeiro aqui. Coloquem aí o nome aí que vocês acham que seria. Depois a gente dá um nome para esse outro aqui, ó. Alguém se identificou aí, viu? Com o din-din. Acabei com o sabor do din-din da galera. Mas se for você que fez, não tem problema, tá? Eduardo? Que Eduardo, Raquel? O nome do composto? Deu o nome do composto Eduardo? Que doideira foi essa? Ah, não, ele não fazia isso não, ele tinha uma bombinha. Butanoato de propila. Ah, beleza. Vamos lá, ó. 1, 2, 3,
4, né? Ó. E aqui do outro lado, 1, 2. Então vamos dar o nome do composto aqui. 4, but. Ligações simples, AN. Como é o hidro, para botar o hidrocarboneto, né? Bota o O, butano. Aí vem, ó, coloca a terminação ato, né? Butanoato. Aí dá o nome do outro composto lá do outro lado, né? Ó. Aí são 2 carbonos, et. Aí bota a terminação ila. Butanoato de metila. Deixa eu colocar aqui amarelo. Butanoato de metila. Tá aqui. É o nome do composto. Esse aqui, ó. Esse segundo composto aqui da laranja. Qual é o nome que você daria para ele? Octanoato de metila? Não. É o contrário. Porque sempre assim, ó, sempre não importa se ele é o maior ou o menor, mas sempre que está do lado esquerdo é o nome que você vai dar do hidrocarboneto. Ó. Desse lado esquerdo só tem 2 carbonos, entende? Ó? O outro lado que vai ser a ramificação. Então seria assim, ó, 2 carbonos é o quê? 2 carbonos. Et, né? Ó. Só ligações simples, AN e o O. Então seria a molécula etano. Aqui, ó. Etano, são 2 carbonos. Isso. Aí vai e coloca aqui, ó. Etanoato, né? Ato. Aí vem lá, ó. Aí tu conta a quantidade de carbonos que tem do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, se é 8 carbonos, você vem oct, aí bota a terminação ila. Pronto. Então, essas são as moléculas, né, referentes aqui ao sabor do abacaxi e também da laranja, beleza? Então, muito utilizado, né, comercialmente esses sabores aqui. E eu vou falar sobre a função éter, tá? Rapidinho aqui, e não vai dar tempo de falar sobre os outros compostos. Mas vamos falar aqui desse composto. Função éter, tá? A função éter, galera, é quando tu tem um oxigênio, né? E esse oxigênio ele vai atuar como heteroátomo. Olha só, ele vai estar atuando aqui, ó, como heteroátomo. Ele vai estar ligado entre 2 átomos de carbonos aqui, ó, entre 2 átomos de carbonos, cadeias radicais, né? Esses são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos, né? Por isso que ele vai ser considerado um heteroátomo. Ésteres são poucos polares e muito voláteis, sendo solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio, né? Então essa cadeia aqui carbônica tem que ser uma cadeia com uma quantidade maior de carbono para ele ser solúvel em água. Até aqui, ó, comercialmente, né? Eu lembro que eu trabalhava com isso aqui no laboratório. O éter etílico, ele é derivado lá do petróleo também. E a gente utilizava umas plaquinhas que eu trabalhava na área de corrosão. Aí eu fazia a decapagem da placa, né, que eu tinha lá, que tinha a corrosão aqui, o produto de corrosão. Tinha que escovar ela, jogar no ácido, limpava ela toda. Aí eu tinha de pegar um pouco de éter no algodão e passar nessa placa para tirar a gordura presente dele, né? Que ele arranca a gordura presente e vedar ela. Só que o éter, cara, o éter etílico que eu utilizava, ele é muito volátil, tem um cheiro muito forte, né? Você tinha que trabalhar na capela e também tinha que usar máscara, porque ele dava dor de cabeça.
E ele é utilizado, é engraçado que lá no laboratório, né, falavam, né, que lá no laboratório, quando tinha perto de carnaval, a professora ia lá e trancava o laboratório para ninguém pegar o éter, porque ele é utilizado para a produção de loló, né? O pessoal fazia loló para vender no carnaval, ela trancava lá. Enfim, aí vamos passar aqui. A nomenclatura desse composto, como é que vai ser, né? Ó, você vai pegar o nome do radical menor, colocar ox, e o seguida do nome do hidrocarboneto do radical maior. Então é tranquilo, ó. Vou dar alguns exemplos aqui pra gente. CH3O, CH2, CH3, tá? Então, como é que a gente vai dar o nome aqui dele, ó? Tá vendo? O oxigênio, ó, ele tá atuando como heteroátomo, ele tá ligado a essa cadeia e a essa outra cadeia, ó. Ele é um heteroátomo, tá bom? E o nome do composto a gente vai pegar o radical menor. Ó, desse lado aqui eu tenho um carbono, desse outro lado eu tenho 2 carbonos. Quem é o menor? É com um carbono ou com 2 carbonos? Então, a galera já sabe aí, ó, professor, o menor vai ser esse do teu lado esquerdo, que só tem um átomo de carbono, né? Então, o que ele fala assim, ó, nome do radical menor. Então, o nome desse radical menor só tem um carbono. Qual é o radical? Match, né? Que é para dizer que é só um carbono. Aí eu vou colocar, ó, o ox. Então, o nome desse composto aqui, ó, vai ser metox, tá? Metox. Aí, o nome do hidrocarboneto, né, do outro lado, eu vou dar o nome aqui do hidrocarboneto da cadeia maior. Então, vai ficar aqui, ó, metox. Quantos carbonos tem aqui do outro lado? 2. Então, et. Só ligações simples, AN e o O. Metox etano seria o nome desse composto, tá? Metox etano. Vamos pegar aqui outro. Pegar outro exemplozinho aqui, ó. CH3, CH2, O, CH2, CH2, CH3. Dá o nome desse composto aqui para mim. Eu vou ser bonzinho. Deixa eu aqui, peraí. Só para deixar aqui como o grupo funcional, tá bom? Qual o nome que você daria aí para esse composto? Vai lá, Eduardo. Já vou finalizar a aula. Etox propano. Beleza, é isso mesmo, ó. Se você for pegar aqui, ó, composto, né? Pega aqui, ó. A cadeia menor é essa aqui que tem 2 carbonos, ó. A maior é essa aqui que tem 3 carbonos. Então eu venho aqui, ó. São 2 carbonos, et, né? Quer dizer que são 2 carbonos. E eu coloco aqui, ó, ox. Então, etox. Aí eu dou o nome do hidrocarboneto do outro lado. São 3. Prop. Ligações simples, AN e o O. Etox propano. Tá? Tranquilo, né? Ó, vou pegar aqui um outro item aqui, ó, só para CH3, CH2. Só para a gente finalizar aqui, ó. O, CH2, CH3. Dá o nome aí desse composto aí para mim.
etox, etano. Tanto faz, né? Ó. Mesmo tamanho, tanto faz eu utilizar esse como esse, vai dar a mesma coisa, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Et, aí coloco ox, o outro lado eu coloco etano. Acabou. Etox, etano, tá bom? Então, nomenclatura do composto. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês lembrem, tá? É esse grupo funcional, identificar esse grupo funcional. Toda vez que o oxigênio vir entre átomos de carbono, ele vai ser considerado aqui, ó, composto chamado éter, tá bom? Cuidado para não confundir com o composto éster, tá? Só o S que modifica. O éter, ó, é esse composto. O éster, ele é diferente, né? O éster é derivado de um ácido carboxílico. Só para deixar aqui, ó. Ele vai ter um radical R1. Aí ele vai ter aqui, ó. O grupo funcional vai ser esse, né? Do éster, ó. Carbonila, o oxigênio. E vai estar ligado aqui, ó, a um radical R2, tá? Cuidado, né? O éter, ó, é só o oxigênio, seria só esse aqui, ó. O éster tem a carbonila também. Então, tenham cuidado em relação a isso. Eu ia falar sobre as aminas, as amidas, né, os grupos nitrogenados, mas não dá tempo. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Vocês tiveram sorte. Então, eu vou refazer, né? Reagendar aqui a nossa avaliação. A nossa avaliaçãozinha não vai ser próxima semana, tá? Pensei que ia dar tempo, mas não deu tempo. Também é muita informação. A nossa avaliação a gente remarca na próxima semana ela, tá? Porque eu vou falar sobre os compostos nitrogenados e aí a gente finaliza, né? Finaliza não, que tem outros compostos aí que eu tinha que falar, mas esses são os principais, tá? Mas esses são os principais. Aí eu também vou trazer algumas questões para a gente resolver, para que aí a gente não vai fazer a prova tão assim, né, de qualquer jeito. Mas a ideia é essa, tá? Então, galera, agradeço, né, vocês estarem aqui, pessoal. O pessoal compareceu. E é isso, gente. Eu desejo uma boa semana para todos, né? Espero